Oi, boa noite, queridos amigos. Entrando aqui, sempre um pouquinho antes, 3 minutinhos antes, 2 minutinhos antes, para testar, para ver se está tudo bem, iluminação. Apesar de que essa iluminação, quando bate no olho, gente, parece até olho de robô, não é não? Fica essas bolinhas. Não é não? Olha lá, olha lá. Mas aí não tem jeito, mas eu faço assim, já melhora, né? Já melhora. Porque não tem como. Oi, quem é que é? Lili Rodrigues? É a minha Lilizinha? Lili Rodrigues, é? Ah, eu acho que é. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se é a minha Lili Rodrigues. É ela, sim, minha amiga querida de tantos anos. Trabalhamos juntas na Globo. Linda de morrer. Um beijo pra você. Aí, Dorival, Lili Rodrigues. Gente, o problema é que vocês... Liliana, isso? Liliana Rodrigues? Claro, meu amor. Eu lembro de você, sim. Isabel Cristina. Agora, vocês põem uns nomes que eu vou te contar, viu? Tem um R. Roça aqui, Máximo Vale. Por que vocês botam? Saudade de você também, tô com saudade de você. Vem cá, agora uma pergunta aqui pra mim. Responde aqui pra mim. Por que vocês botam uns nomes tão complicados, gente? Depois eu não consigo falar. Eu quero agradecer aqui a entrada de vocês, seguidores ou não, mas é que entram aqui, né? Aí eu quero falar o nome das pessoas, não consigo. Aqui, ó. J. Sena 89. Legal. Né? Esse aí dá pra falar, mas tem uns assim que botam aqui, por exemplo, R. Menroça. Esse aqui, ó. Kagea. Kagea. Por que vocês botam? Fala assim, fala pra mim. Por que vocês botam? Não, fala. Porque o meu é tão simples, né? Leila Cordeiro, repórter, né? E por que vocês botam assim pra ninguém conhecer vocês, é? É isso, é? Papo furado danado, né? Gente, mas vamos lá. Vamos ao que interessa, ao Entre Nós hoje, né? Quem vai estar hoje entre nós é o Júlio Sena, que, entre outras funções na sua trajetória, trabalha como gerente de comunicações da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Com certeza vocês que acompanham já devem ter visto os vídeos dele, né? São emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Mas, além disso, o Júlio é comunicador, escritor e criador de conteúdos espíritas no YouTube, Instagram, Facebook e podcasts. É autor do livro digital Propósito de Vida para Jovens, disponível no site da Amazon. E o nosso Júlio leva o espiritismo de forma leve e, como ele mesmo diz, descomplicada. Gente, vai ser muito boa essa conversa. Então, vamos lá chamar o Júlio, vamos ver se ele já tá aí. Tomara que Júlio não bote esse nome complicado, aí eu não vou achar ele, né? Tá aqui, ó. Deixa eu ver o Júlio. Será que é J. Sena? Ah, é aqui, Júlio Sena, ele mesmo. Embaixo, viu? Que eu estava falando que eu me atrapalho toda na hora de chamar as pessoas, né, que as pessoas botam os nomes complicados aqui no Instagram. Bom, vamos ver se ele me dá um alô. Ah, vai dar sim. Oi, Júlio! Leila, tudo bem? Tudo bem? Menino, você é uma criança, né? Um menininho, né? É um menino Um muito, jovem. muito Tem uns jovem. cabelos brancos aqui, viu, Leila? Ah, Aqui mas eu isso tô aí não, esses escondendo. são precoces, precoces. Isso é verdade. Não, eu quero saber se essa juventude sua te ajuda a descomplicar a doutrina. Você acha que uma Ah, pessoa mais ajuda. velha, a pessoa mais velha complica muito? Você acha isso? Sabe o que é legal dessa pergunta, Leila? É que eu acho que a gente muitas vezes acaba perdendo um pouco da nossa essência de pessoas alegres, divertidas que a gente tinha quando a gente era criança. E a gente pode levar isso para a vida até o fim da vida. E eu acho que eu trago isso dentro de mim. Inclusive, o significado do meu nome é Júlio, que vem do jovem, né? Aham. O moço jovem, esse é o significado de Júlio. E eu acho que eu trago isso, eu acho que isso me ajuda bastante a descomplicar a doutrina. E como é que foi o seu primeiro encontro com a espiritualidade? Leila, essa também é uma pergunta muito interessante, porque dentro do espiritismo existe um clichê que diz que as pessoas chegam no espiritismo pelo amor ou pela dor. Então, pela Uhum. dor, quando acontece alguma tragédia na família, a pessoa quer entender um pouco mais sobre a vida, sobre a morte, sobre o que acontece depois dessa experiência que a gente está vivendo aqui. E então ela chega ali pela dor, né, pelo sofrimento, pela busca de uma resposta. O outro lado é quando a pessoa chega pelo amor. Então, às vezes, alguém na família, é muito comum a gente ouvir assim, porque minha avó, meu avô, meu tio, minha tia, meus parentes são espíritas, e aí
eu cheguei no Espiritismo? Eu cheguei de um jeito diferente, Leila. Eu cheguei pelo estômago. E aí eu vou te explicar o que aconteceu. Por que que eu cheguei pelo estômago, né? Quando eu tinha 4, 5 anos, mais ou menos, a minha mãe ia num centro espírita e eu tenho algumas memórias, assim, eu via aqueles bancos de madeira, uns móveis de madeira também escura, e as pessoas que me encontravam lá, era uma criança, né, de 4, 5 anos, elas me davam bala, balinha. E eu adorava aquele negócio. Então, para mim, o centro espírita era um lugar mágico, porque era onde eu Um ganhava parque de bala. diversões, né? Era um parque de diversões. Um parque de diversões. Então foi assim que eu cheguei. Brincadeiras à parte, minha mãe, ela frequentava centros espíritas, então ela me levava junto com ela. E aí na adolescência foi quando eu realmente entendi um pouco melhor, fui ler alguns livros, fui estudar, frequentei outros centros, e aí me desenvolvi na doutrina nesses anos. Uhum. Agora, essas balinhas não fizeram mal a você, não? Não fizeram Olha, minha complicações mãe, no seu anos estômago, não? depois, Lila, Quando você falou aliás, eu assim, vou fazer. não, olha só, quando você falou assim para mim, eu cheguei pelo estômago, eu falei, pronto, teve algum problema no estômago, e aí a família procurou o centro espírita. Aí quando você falou das balinhas, eu falei, pronto, tá aí, entendeu? As balinhas fizeram mal É, a ele, e ele não, era só ficou... porque eu gostava mesmo É. da balinha, mas assim, não fizeram mal, graças a Deus. E aproveito para parabenizar aqui minha mãe, que é nutricionista, Aham. depois dessas fases da balinha, se tornou nutricionista, e hoje é o dia da nutricionista. Ah, que maravilha! Parabéns para ela e para todas as nutricionistas que estão aqui nos assistindo, né? Agora, Júlio, você tem algum dom, assim, tipo, de psicografia, assim, de clarividência? O que que fez você realmente ter essa certeza, né, da doutrina, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, e tal, não tem nenhuma prova, né? Fica na dúvida. Você já teve isso? Ou você tem um dom Isso é pleno que faz com que você não duvide de que exista realmente uma outra vida, uma outra dimensão, aliás, várias outras dimensões? Como é que é isso na sua cabecinha? Isso é muito comum mesmo, Leila, as pessoas buscarem as provas, provas muitas vezes que são provas físicas, né? Eu preciso ver para crer, eu preciso ouvir alguma coisa. Eu não tenho nenhuma faculdade mediúnica aflorada, né? Como a gente diz, então como Sim, pessoas que psicografam, que ouvem os espíritos ou que vêm, graças a Deus, né? Eu sou bem aquele espírita que eu assim, também, melhor não aparecer, eu né? também, eu também. Aparece para quem tem um pouco mais Só de no sonho. coração para Não, não, aguentar. só nas projeções astrais, né? Só nas nossas Isso, projeções, aí né? Que sim. aí fica mais tranquilo, né? Aí sim. Mas eu tive um episódio, Leila, que foi muito interessante na minha adolescência. Uhum. Eu tinha por volta de 16 anos e eu estava numa viagem para o interior de São Paulo, no carro, e aí eu peguei no sono. Estava atrás, né, no banco de trás do carro, peguei no sono, encostei assim no banco e dormi. Beleza, dormi. E aí eu me vi como se fosse num sonho, que eu estava em pé na rodovia, numa rodovia ali, que tinha um guarda-reio aqui no meio, né, uma rodovia de 2 pistas para ir, 2 para voltar. E quando eu olhava para o lado esquerdo, que eram os carros vindo e voltando para São Paulo, eu vi que tinha acontecido um acidente. Um acidente entre um caminhão e um carro. E ele tinha acabado de acontecer, Leila. Então os carros que estavam chegando, eles estavam parando. Graças a Deus, assim, pelo que eu estava vendo, não era nada grave. Foi uma batida e os dois pararam e Uhum. acabaram parando o trânsito todo atrás. E aí fiquei ali olhando, mas despertei no carro. Beleza, tô lá no carro. Passa uns 10 a 15 minutos, Leila. Eu passo pelo acidente. Olha só. Eu olhei para o lado esquerdo, estava ali o mesmo carro, o mesmo caminhão, mas com uma diferença. Atrás deles já estava uma fila quilométrica de carros parados. E aí, na hora, eu me atinei e falei: opa, esses carros, provavelmente eu me projetei para cá na hora do Sim. acidente e vi agora. Eu não tinha muito entendimento da doutrina, então eu fiquei morrendo de medo. Eu confesso que eu fui o resto da viagem inteiro com o olho E não aberto, falou com nada. medo de ver mais coisa. Você estava com seus pais no carro? Estava com quem no carro dirigindo? Eu tava com o meu ex-sogro e minha ex-sogra. Ah, sim, sim. Mas você não E comentou aí eu nada com não falei eles? nada.
Comentei nada, fui comentar com a minha mãe 3 dias depois, quando eu cheguei em casa, mas fui o resto da viagem morrendo de medo, né, de acontecer alguma coisa. Essa foi uma das experiências que eu tive, acho que foi a mais marcante de todas que eu tive. Conta mais pra gente. Qual uma outra que você tenha tido Sim. acordado, sem ter sido propriamente uma projeção? Uma coisa acordada, que você teve uma intuição, algo Ah, parecido? teve uma. Só voltando na sua pergunta, né, o que me faz crer na doutrina, eu acho que nesses últimos anos o que me levou realmente foi o estudo. Eu sou uma pessoa muito mental, né? Eu gosto muito de ler, de estudar, de pesquisar as coisas. E aí, ao longo desses estudos que eu fiz, eu fui encontrando várias lógicas, né? Fui encontrando algo que fazia sentido para mim na explicação do espiritismo em relação à vida e ao mundo espiritual, às vidas, né, que a gente tem, as dimensões e tudo mais. Teve um episódio, esse um pouco mais recente, que também assim foi bem marcante. O meu avô, pai do meu pai, que também se chama Júlio, tanto meu pai quanto meu avô, então uma tríade Você é aí de Júlio Neto, Júlios, né? Você é o Júlio Neto, né? quase, né? Cada um pegou um sobrenome, eu acabei não ficando com o neto. Uhum. Mas o meu avô, ele faleceu em 2009. E, recentemente, alguns anos atrás, meu pai frequentava um centro espírita que tinha trabalho de psicografia, então eles faziam a cada um mês, mais ou menos, e ele sempre ia lá, buscava uma mensagem da minha avó, da mãe dele, do meu avô, o pai, até que veio a mensagem, Leila, do meu avô. Do seu avô. E aí é uma psicografia em que meu avô, isso foi, se não me engano, 2018, porque foi no mesmo ano que aí o meu avô materno, pai da minha Nove mãe, anos também depois veio do a falecer. desencarne dele, né? 9 9 anos anos. depois. Perfeito. Mas seu pai estava bem assim, atualizado com o assunto, né? Porque já que ele frequentava o centro, ele já devia estar acostumado com isso ou não? Foi uma surpresa Não para ele estava também. tanto, e isso foi muito legal dessa trajetória do meu pai dentro do espiritismo, porque foi com o falecimento do meu avô que ele começou a se aproximar. Então Entendi. nós demos um livro para ele, ele começou a ler, e depois, dali aí descambou, né? Leu Aham. muito mais que eu e minha mãe, começou a ir em palestra, trabalhar no É centro, sempre assim, foi né? muito legal. É, Sempre exato. assim. E aí, em 2018, veio essa psicografia do meu avô. Leila, foi algo tão emocionante, porque lá ele falava que ele estava tendo ajuda, né, de um outro espírito que tinha mais condições de passar a mensagem, então ele passava a mensagem por esse espírito. Sim. Falava do meu avô materno, meu avô Sebastião, que estava ainda no hospital e que a gente estava com o coração apertado, né, de acompanhar esse processo dele. E aí, no final, ele falava o seguinte, ele dava um recado que é assim, diga para o meu neto que eu ouvi o que ele pediu. Olha. E você As pode dizer o que você inquietações, as pediu? E você pode perguntas. dizer para a gente o que é que você Claro, pediu? claro, claro. Nas semanas anteriores, eu estava num processo meu, um processo pessoal, de muita incerteza na vida, na profissão, nas coisas que eu fazia, até no meu projeto, né? Que eu tinha um projeto aí de conteúdos espíritas. E aí eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça, Leila, que é a mesma pergunta que Paulo de Tarso fez para Jesus, né? Quando ele estava ali na porta de Damasco, era Saulo ainda. Ele encontra Jesus, aquele clarão, e ele fala: Senhor, que queres que eu faça? E eu fiquei com essa pergunta martelando, assim, umas 2 ou 3 semanas. O que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? E aí pedia nas preces um caminho e tal. Veio meu avô e falou que Olha. estava ouvindo, que ouvia essas perguntas, né? Enfim, e foi muito incrível. Mas assim, algo que também foi mais surpreendente ainda, além da mensagem, que nos tocou muito, é que no final a médium, durante toda a psicografia, a letra a gente sabia que não era do meu avô. Era Uhum. uma letra como se fosse desse outro espírito. Sim. Mas, Leila, a assinatura Era era dele. do meu avô. Olha. Isso é que Idêntica, é um pouquinho impressionante. tremida, provavelmente pela falta de habilidade dele, Claro. porque é um processo complexo para o espírito passar uma mensagem, né? Não é simples, mas era a assinatura do meu avô. E assim, só de falar para você, eu já Você fico já está arrepiado aqui. emocionado e arrepiado. E eu aqui também. Nossa! A gente fica, E né? foi Porque você lindo. entra na história, né? Já fica até imaginando
a situação, a surpresa, a emoção, né? Porque uma psicografia, uma mensagem do outro lado é uma emoção que a gente não Pois é. consegue descrever, né? Com É certeza. muito grande, Leila. Muito grande. Agora, me conta, eu sempre acompanho os vídeos da TV Mundo Maior. Agora, como é que começou essa jornada de tanta luz e conhecimento para você? Como é que começou a sua ligação com a TV Mundo Maior? Maravilha. Eu vou te dar só o contexto histórico da TV. A TV ela foi fundada em 2006 pela Fundação Espírita André Luiz. E, na época, quem foi o gestor da TV Mundo Maior e fundou foi o André Marous. Ele foi gestor por 16 anos da TV Mundo Maior. Uhum. Eu cheguei em 2012. Cheguei também num processo muito peculiar da minha vida. Eu estava saindo de uma multinacional. Eu tinha 21 anos. Pensa, um menino, né? Mais menino. Continua, menino! A barba ajuda um pouco, eu não tinha nem barba na época. Eu vi um E aí, vídeo seu que você estava completamente diferente, com o cabelo curtinho. pois é, Acho que estava aí só com bigode, depois ou da estava sem pandemia eu bigode, deixei sem nada, crescer. né? Tava só aqui com a barbinha Com aqui, a né? barbinha, exatamente. Mas vamos lá falar, vamos E falar do aí, nosso mundo cheguei, maior, que eu estou curiosa para saber como é que surgiu isso tudo na sua vida. cheguei na TV Mundo Maior, Leila, em 2012, também passando por esse processo de trabalho e tal, vindo de uma multinacional, muito jovem, e ali surgiu uma oportunidade de ser estagiário de edição de vídeos. Nunca, Leila, sem brincadeira, eu nunca pensei em trabalhar com isso na vida. Mas eu estava sem emprego, estava precisando, e aí surgiu a oportunidade, o André me chamou e eu entrei. E aí começou a minha trajetória, que esse ano, daqui a alguns dias, completa 10 anos de TV Mundo Olha, Maior, e eu passei ali por várias funções. Então eu fui estagiário de edição, coordenador de edição e marketing, diretor de programas, diretor de produção, apresentador de programas, coordenador de produção, até que o ano passado o André Marous ele encerrou a gestão dele em maio e eu assumi a gestão da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Então essa foi a minha trajetória aí é. na E TV. tudo como tem que ser, né? Porque a televisão é assim, você vai começando ali né, devagarinho, vai tomando pé da coisa, vai em vários É cargos e isso. tal, até chegar lá. E você cumpriu direitinho esse caminho, né? Impressionante. Você Em pensou todo o algum dia processo. que ia Fiz de passar por tudo. isso? Não, né? Não imaginei, Leila. Sinceramente, assim, eu falo pra você que as coisas realmente foram acontecendo. Eu me encantei pela comunicação, me descobri, né, na comunicação. Eu vinha da área de TI, e aí eu Olha, brinco com os meus amigos de TI que eu falo, galera, eu conheci Jesus e mudei de área, né? com certeza. Pelo amor de Deus, era um negócio assim que acabava com a minha saúde, né? Eu não aguentava. Uhum. Na comunicação, eu fui muito feliz e sou muito feliz. Fui fazer curso de cinema, curso de rádio e TV, aprendi muita coisa e toda oportunidade que surgia. Júlio, precisa escrever um roteiro? Vamos escrever. Precisa gravar uma locução? Vamos gravar. Vamos gravar uma reportagem, editar, dirigir. Fui fazendo. E nessa trajetória acabei até participando de filmes, como assistente de direção, montador, colorista e por aí vai. Você está vendo aí? Isso aí já é o empurrãozinho do seu vô, que você ficava perguntando: o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Não é Pois não? é. Aí isso aí Botou você para quer saber? trabalhar, Então isso sim. agora vai ter que fazer, né? Já é o empurrãozinho dele e dos seus mentores, É um grande provavelmente. empurrão. E agora me conta, como é que é a grade de programação da TV Maior? Você que bolou Bom, toda a programação ou você tem uma equipe que faz isso com você? temos uma equipe, tanto de programação, né, que cuida da inserção desses programas, mas também de produção. E foi muito legal trazer essa proposta para a equipe também, a partir da minha gestão no ano passado, que é abrir para que todas as pessoas tenham a possibilidade de sugerir programas, sugerir melhorias, né, trazer sugestões, ideias e usar sua criatividade para melhorar a programação. Bom, a TV Mundo Maior, ela está no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com conteúdo espírita. A gente tem um pouco mais de 30 programas inéditos por semana, sendo que de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até 1 da tarde, é tudo ao vivo. Então a gente entra das 8 às 8h45, tem 15 minutos de intervalo, já vem outro programa e assim por diante. E como E é que de as sábado pessoas podem também. acessar essa programação? Só através do YouTube ou das redes sociais? Ou existe um canal na TV que as pessoas Ah, podem perfeito. acessar?
Existe. Bom, falando primeiro dos canais digitais, a gente consegue assistir a TV Mundo Maior pelo site Uhum. tvmundomaior.com.br, pelo aplicativo TV Mundo Maior, pelo YouTube. O nosso canal de YouTube está chegando aos 600 mil inscritos, canal TV Mundo Maior, canal muito E no forte. YouTube também a gente E pode assistir ao vivo? o ao vivo tem um outro canal, que é um canal paralelo, que ele chama RBN, que é de Rádio Boa Nova, TVMM, de TV Mundo Maior. Sim. Ali tem os ao vivos. E também nós temos canal. Então, quando a TV foi fundada, ela teve um canal, ela tem uma outorga do Ministério das Telecomunicações, da Anatel, de TV educativa, que fica lá em Minas Gerais, em Três Corações. Nós temos canal aberto, então a pessoa liga e consegue assistir a gente em 9 cidades diferentes. Interior de São Paulo e também em Minas Gerais. Agora, no Brasil inteiro, se a pessoa colocar uma antena parabólica na sua casa e comprar um codificador, ela também consegue assistir a TV Mundo Maior. Aí no nosso site tem os parâmetros. A pessoa tem que entrar lá, coloca os parâmetros, consegue assistir. Aí é Brasil inteiro que consegue pegar a TV pela parabólica. E como a TV influencia a sua vida pessoal? Você tem vida pessoal tendo que cuidar de uma televisão o tempo todo? É importante fazer essa pergunta também. Sim. É muito importante, é muito boa a pergunta. Olha, a TV, eu acho que ela influencia a minha vida, primeiro, na minha vida pessoal, com conteúdo, porque o conteúdo da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova também, é um conteúdo que busca promover o bem-estar, a felicidade, o consolo, o acolhimento. Então, sempre que a gente precisa, né, desse ombro amigo e às vezes a gente não encontra próximo de nós, com certeza vai ter um programa que vai te ajudar nesse sentido. Eu gosto muito dos assuntos que envolvem não só a espiritualidade, mas a saúde mental. Uhum. E a TV tem conteúdos riquíssimos sobre isso. Tem comunicadores e comunicadoras que são, assim, pessoas na sua profissão já muito boas, muito incríveis, e que trazem isso pra gente. Então ela influencia nesse sentido. E o segundo ponto eu diria que é a influência profissional. Sim. Eu falo que eu sou formado em rádio e TV pela TV Mundo Maior, porque eu não fiz a faculdade de rádio e TV, eu fiz curso técnico, depois cursos livres também, e aí eu fui me formar em gestão. Quando eu me encontrei, eu já estava, né, na TV Mundo Maior, eu falei, bom, então é gestão que eu gosto e eu quero fazer a gestão de rádio e de TV, gestão de uma área de comunicação. Então ela influencia nesses dois pontos, na vida pessoal e na vida profissional. Agora, Júlio, vamos voltar de novo, que eu gostei daquela coisa de você dizer que descomplicou, né, que você descomplica a doutrina. A gente não falou muito, né, não foi muito a fundo nisso. Me conta como é essa coisa de descomplicar a doutrina. Isso é bem interessante, viu, Leila? Porque assim, o Espiritismo nasceu lá no século XIX. Uhum. Não sei se você já teve a oportunidade de ler um livro do século XIX. Assim, é um negócio meio complicado, né? Quer dizer, um livro do século XIX... Peraí, mas século XIX foi ontem. Foi ontem. Né? Foi ontem. Mas assim, realmente uma linguagem... Século XIX, sim. Ah, sim, provavelmente mesmo do século XX, né? Sim, o século claro. passado está muito recente, está aqui do lado. Nós estamos no XXI, né? 21, exatamente. Que eu saiba, né? Que eu não sei se tempo tem passado. Só para garantir, né? A gente passou para o 22 e eu não estou nem sabendo. Já estamos chegando, o 22 está ali na frente, já esperando. Verdade. E assim, o que eu percebi, Leila, nessa minha andança, né, pelo Espiritismo e conteúdos e lendo livros e tudo mais, é que tinha um aspecto que era um aspecto que eu sentia que mais afastava as pessoas, que mais dificultava com que as pessoas entendessem o que era o Espiritismo e como que ele influencia a sua vida, que era a linguagem. Que era você conseguir traduzir de uma maneira um pouco mais atual, sem, claro, desviar o conteúdo, deturpar o que está sendo colocado ali, mas de uma maneira mais leve, uma maneira mais simples também, que é algo, e isso eu acho muito interessante, são referências de comunicação para mim, o trabalho, por exemplo, do Mário Sérgio Cortella, do Leandro Carnal, da Monja Coen, do padre Henrique Vieira, pessoas que trazem conteúdos complexos, de uma maneira muito mais simples.
Então foi daí que eu comecei a fazer os meus estudos e transformar esses estudos em conteúdo. E eu falei, bom, se é para eu fazer conteúdo, tem que ser uma coisa leve. Porque a minha comunicação é assim. Tem que ser eu ali fazendo. Eu não vou me colocar num molde, aquele molde certinho, que Claro. usa palavras muito rebuscadas. Até porque eu nem entendia o significado delas. Eu ia ficar ali igual um papagaio repetindo. Então foi daí que surgiu. Vamos fazer um conteúdo que ele seja descomplicado. Porque talvez esse seja um dos pontos, Leila, que no Espiritismo também mais me afeiçoaram à filosofia da doutrina, que são as explicações, que é a lógica por trás daquele conteúdo, que é o quanto ele reverbera na nossa vida, aqui e agora. Não é na próxima, não é algo que a gente estuda para quando a gente morrer e for para o plano espiritual falar, puto, graças a Deus que eu estudei o Espiritismo e É. agora eu sei o que Não, é para acontece. você viver essa Não é vida aqui, plena, né? Para você aqui, você evoluir já aqui. plena, Para quando chegar lá, você já ir para uma um dimensão um pouquinho pouquinho melhor, né? maior, né? Tal. Pode ser isso, não? Exato. Você chega um pouco mais preparado, mas Ah, não. realmente eu consegui encontrar uma ressonância desse conteúdo aqui e agora. Isso para mim não tem preço, e aí eu me senti feliz, entusiasmado de poder levar isso para as pessoas também. Agora, você acha que essa postura que você prega, mais descomplicada da doutrina, isso agrega mais jovens para que eles sigam o Espiritismo, para que eles entendam melhor como é que funciona essa doutrina? Sim, eu acredito que sim. Tive alguns feedbacks ao longo desses últimos anos. Eu fui convidado para fazer eventos no Brasil inteiro, já fui para outros estados, outras cidades aqui de São Paulo também. E claro que nos eventos, assim, a confraternização é a melhor parte, né? A hora que a gente vai tomar um cafezinho, vai comer uma pizza depois com o pessoal, porque as conversas vão se desenrolando ali. E eu notei isso sim, Leila. Não só o meu trabalho, claro, mas o trabalho de muitos amigos meus, da minha esposa, Ana, também, que também Ela trabalha desenvolveu com um você. trabalho dentro da Ela doutrina. trabalha com você. Também. E não na TV Mundo Maior, ela é publicitária, mas ela também desenvolveu um projeto dentro do Espiritismo. A gente ia para as palestras juntos. Uma outra amiga nossa, Carol, e nós fundamos o canal Meninas Espíritas, um canal que despontou aí, tem muitos inscritos, muitos vídeos. Então, eu percebi que assim, ter mais pessoas jovens, com um rosto jovem, com uma linguagem jovem, com um vestuário fez com que aqueles que estavam nos vendo se identificassem e falassem, olha, ali tem alguém que se parece comigo. Sim. Então pode ser que aquilo que essa pessoa está falando faça sentido para mim também. E a gente notou isso, e os dirigentes também de trabalhos com juventudes, com mocidades, eles nos traziam esse feedback. Ó, pô, que legal, obrigado pelo conteúdo, legal a maneira como você está levando, não tinha pensado em, de repente, isso acontece muito, em fazer uma analogia do espiritismo com o filme, com os livros de Harry Potter, com Olha, Star Wars, com a e Marvel, vocês com filmes fazem da isso, vocês Pixar. conseguem fazer essa Sim. simbiose, assim pode-se dizer, né? A gente gosta muito de usar essas analogias porque esse é o imaginário do público jovem. Sim. É o público que está agora assistindo uma série como Game of Thrones, agora está lançando a Casa do Dragão, né? Já está no segundo episódio, eu acompanho, gosto muito. E aí, isso faz com que a gente se conecte com esse público. Ah, então você está vendo a Casa do Dragão? Deixa eu te explicar que assim, olha que legal essa analogia. No Espiritismo a gente fala sobre o duelo, sobre as guerras. Vamos entender como é que isso está dentro da série A Casa do Dragão? Ou vamos? Gente, isso é Pronto, aí você já genial, ganhou o público. isso é ótimo, uma ideia sensacional, muito E boa tem mesmo. funcionado muito. E uma coisa que eu fiz também no meu canal, logo no início, e depois eu fiz presencialmente nos eventos também, é que as pessoas vinham, né, os jovens chegavam, meu, que legal, que incrível esse trabalho. E eu falava assim, e se você fizesse também? E se não ficasse só aqui com a gente? Porque é legal, a gente adora fazer, a gente tem uma linguagem. Mas a sua mensagem só você tem.
Olha. E daí, Lila, surgiram muitos canais, surgiram vários perfis de Instagram, eles foram se proliferando, a gente pôde contribuir com alguns deles, alguns são de amigos nossos, que pediram dicas, que pediram atalhos, né? A gente já estava ali buscando fazer um conteúdo diferente, tendo amigos que já estavam também à frente de trabalhos e nos dando dicas. Então essa troca foi muito legal, porque a gente E aí viu que essas pessoas... cresceu. Uhum. Não, continua, desculpa. Só é complementar, cresceu e abriu espaço para mais pessoas falarem também sobre o espiritismo. É isso que eu ia Mais te perguntar, jovens. porque de repente você criou. São pessoas que se agregam ao canal, não é isso? Essas pessoas fazem os seus segmentos e agregam os seus segmentos ao canal. É isso? Esse conteúdo que você está Elas falando, fizeram que a seus pessoa próprios gera o canais. conteúdo? É isso? Elas começaram a criar, Leila, os seus próprios canais. E aí o que a gente fazia, tanto no meu canal de YouTube quanto no Instagram, eu fiz bastante isso, é juntar conteúdos. Então, minha Ó, só um amiga minutinho, eu tô Gabriela vendo aqui, Mulher, ó. Desculpa queridíssima. interromper você, mas essa eu tenho que passar, porque senão passa rápido aqui, ó. Gabriela Claro. Muli, eu fui uma delas. Mulher, É. Eu não queria deixar de falar isso queridíssima. para você, porque ela está deixando o recado aqui, entendeu? Então, desculpe ter interrompido, mas achei interessante, Imagina. porque ela entrou e falou, eu fui uma delas, né? Então, isso é muito legal, já é um feedback, né? É incrível. Um beijo, Gabi. Ela fez faz um trabalho que é o @cientista espírita. Ela é Olha, psicóloga, se formou agora recentemente. E assim, o conteúdo dela é um conteúdo riquíssimo para você trazer aspectos do espiritismo aliados à saúde mental. Ela também faz um estudo muito interessante sobre o luto, que é um assunto que é sempre em alta dentro do espiritismo. Muitas pessoas chegam buscando esse acolhimento. E é interessante como a gente consegue sim fazer os links da ciência, como é o caso da Gabi, né, como cientista espírita, que é o Instagram dela, trazendo essa analogia para dentro do universo espírita. E ela, dentre tantas outras pessoas, amigos e amigas nós, que também criaram suas páginas, fizeram lives compartilhadas, produziram conteúdo, podcast, um monte de coisa. É realmente um conglomerado de pessoas ao redor do Brasil, a Gabi está lá no Rio de Janeiro, tá no que Rio, se é juntaram minha para fazer conterrânea, isso. carioca também. Eu sou carioca também. Carioca. Maravilha. Pois é, já estou interessadíssima em Gabi. Trazer Gabi para entrevistar aqui. Olha que maravilha. Opa, Depois vale temos que. super a pena. Né, depois eu quero. Ô, Gabi, você, por favor, entre em contato com a gente aqui, porque eu quero fazer uma entrevista com você. Né? Porque aqui, esse espaço, né, esse espaço que a gente criou. Enfim, eu sou uma aprendiz, né? Eu sou uma jornalista de muito tempo e tal, mas a doutrina espírita sempre foi uma paixão na minha vida. E eu nunca tive a oportunidade de fazer nada parecido, né? Então agora eu estou muito feliz com isso, porque eu estou conseguindo trazer pessoas muito especiais, como você e como tantas outras, cada um falando de diferentes maneiras da mesma coisa, né? Então, é muito legal. E também eu vejo, né, as pessoas falando, poxa, que legal, que bom que eu estou vendo, né, uma pessoa com tanta sabedoria, eu estou tirando minhas dúvidas aqui. Então, isso para mim é o maior presente. Né? Então, toda vez que eu vejo uma pessoa muito interessante, eu peço, vamos embora, vamos trazer ela aqui para a gente conversar entre nós sobre, né, o que ela faz dentro da doutrina. Né? Eu acho que é muito importante Muito isso. legal. Né? Vai ser bem importante, é um conteúdo que ele é específico e ele não é tão comum dentro do Sim, espiritismo. você Então, falou, eu poder contar com isso acendeu é logo uma legal. luzinha aqui, entendeu? E agora tem uma outra aqui Boa. também, ó. Eu gosto também de interagir com as pessoas que escrevem, porque de repente eles Claro. soltam uma coisa interessante. Aqui, ó. Como Chico Xavier disse sobre a multimídia e a doutrina sendo passada para milhões de pessoas em qualquer lugar do mundo, que Chico teria dito isso, né, há muito tempo, obviamente, em sei lá quando, mas com certeza ele previu isso, né? Dentro das previsões que ele fazia sempre maravilhosas, né? Ele deve E eu tenho ter. uma história interessante sobre isso, Leila. Quero saber. Conte. A mensagem aqui que a nossa amiga Isabel Cristina mandou, a gente teve numa ocasião, eu nem era nascido na época, olha só, foi lá nos anos 80, eu sou de 89, né? Então, o pessoal da Fundação Espírita André Luiz, o presidente das Casas André Luiz, que é uma instituição muito importante aqui em São Paulo, né, que atende pessoas com deficiência intelectual e física, eles tinham
uma dúvida em relação à rádio, se deveria continuar com a rádio, porque a Rádio Boa Nova ela é muito antiga, ela tem mais de 50 anos. Sim. Mas é algo custoso, né? Porque realmente é uma rádio, tem uma outorga de rádio, tem toda a estrutura de uma rádio, no caso AM, que precisa ter. E eles foram até Chico Xavier. Então um dos dirigentes foi até o Chico, lá em Uberaba, conversar com ele, e o Chico chamou ele, né, que era o seu Osmar, o senhor Osmar Marcilli, um dos fundadores das Casas André Luiz. E aí, entre outras coisas, o que ele trouxe, né, em linhas gerais, ele disse que era muito importante continuar com a rádio. E é legal porque a gente tem esse áudio gravado, o Chico Maravilha falando. isso. E ele falou assim, olha, continua, porque eu adoro quando eu vou para São Paulo e eu ouço a rádio, porque assim, as pessoas que estão ao meu redor, elas só falam sim. Tudo que eu falo, que eu peço, elas falam sim, sim. E a Rádio Boa Nova, com o seu conteúdo, me fala os nãos que eu preciso ouvir. Olha Ela só. me ajuda a ser alguém melhor. Você vê, Chico Xavier foi um ser humano, um Com espírito aquela incrível. humildade toda maravilhosa, Com e aquela aquela humildade toda. santidade dele, uma coisa. E uma das mensagens também que ele traz é justamente essa do multimídia, e o que ele fala, né, e deixou essa mensagem gravada para nós, é que o espiritismo chegaria pelos telhados das casas. O que ele estava falando? Das Das antenas. antenas, Que olha. elas são as ondas, né? As ondas do rádio, depois as ondas Sim. da TV. Então ele deixou essa mensagem muito legal para o trabalho de comunicação que a FEAL faz. Ah, muito, com certeza. Agora eu quero falar do seu livro, né? Como é que você teve essa Claro. inspiração de escrever o livro? Inclusive, quando eu li que você tinha escrito esse livro, a minha pergunta seria o seguinte: é um livro seu ou uma psicografia? Mas como você falou que você não tem o dom da psicografia, então já está esquecido esse lado da pergunta, então a gente só pergunta o lado mesmo físico, né? Que foi você realmente que escreveu. Agora, eu quero saber como é que foi essa decisão sua de escrever um livro. É sobre o espiritismo, é sobre a sua experiência de vida? Do que se trata Perfeito. o livro? E se eu te disser que esse livro está diretamente relacionado ao Rio de Janeiro? Opa, mas você não é carioca, Olha não só. é? Não, eu sou paulista. Você é paulista. Paulistano. Mas por que ao Rio? Você teve alguma experiência Olha marcante só. lá? Fui convidado, Leila, em 2019, no início do ano, a gente ia fazer um evento, eu, a Ana, né, minha esposa e a Carol, nossa amiga, em Magé, no Rio de Janeiro. Uma amiga nossa que seguia os nossos canais chamou e falou, olha, a gente vai ter aqui o aniversário da mocidade do Centro Espírita Luz e Caridade. E a gente queria trazer vocês, porque o pessoal que gosta do trabalho de vocês, a gente quer abrir aqui e fazer realmente um evento para vocês trazerem conteúdo para cá. Topam? Ah, topa, vamos lá. E aí, vamos decidir os temas. Um tema que eu sempre gostei muito, há muitos anos eu leio, estudo e tento colocar em prática ele na minha vida até hoje, é o tema do propósito de vida, de um sentido da nossa vida, uma missão, alguma coisa que a gente veio fazer aqui, que faça sentido. Eu falei, olha, eu acho que eu vou falar de propósito de vida. Ah, legal, pô, os jovens vão gostar, eles estão nessa de escolher curso, a faculdade, a profissão, traz. Ah, beleza, vamos fazer. Leila, comecei a anotar algumas ideias para esse evento. E aí estava montando a apresentação de slides na sexta-feira, o evento seria no sábado. Eu já tinha todo o conteúdo pronto, montei a apresentação de slides. Bom, aqui perto de onde eu e minha esposa moramos, tem um SESC, uma unidade do SESC, Santana. E aí me veio, eu vou linkar essa história com a sua outra pergunta, que eu vou conseguir responder ela aqui. Mesmo não tendo sido um livro psicografado, hein? Olha só. Mas foi um intuitivo, talvez, uma intuição, Foi. Né? Uma inspiração. Muito forte, sim. Uma inspiração, perfeito. Eu olhei para aquele conteúdo, Leila, e vinha, assim, sem brincadeira, eu sentia, ouvia, como se viesse dentro da minha cabeça. Isso podia virar um livro. Isso podia virar um livro. Isso podia virar um livro. Eu falei, cara, não é possível, né? Já com tanta coisa aqui para fazer, eu falei, eu gosto muito de escrever. Eu digo que, assim, as duas coisas que eu mais gosto na vida é ler e escrever.
Então, para mim, seria tranquilo empreender nessa jornada. O que eu fiz? Peguei meu computador e fui para o Sesc. Sentei lá. E eu fiquei 3 horas e meia só escrevendo. Olha, Botei meu fone de ouvido. direto. E foi. Assim. Foi. Mais de 5.000 palavras. E assim, eu deixei fluir. Olha. E ali saiu a primeira parte do livro. Bom trecho dela. Mas você sabia o que você estava escrevendo ou você escrevia na intuição e nem sabia? Você ia escrevendo sem saber, sem pensar. Era uma coisa que saía assim e depois você não lembrava ou você lembrava de tudo? Ali na hora do Não, eu lembrava. Eu estava totalmente consciente do que eu estava escrevendo. Tá. Uhum. Então eu coloquei ali tópicos e eu comecei a discorrer sobre os tópicos ou fazer anotações como um lembrete. Por exemplo, aqui contar tal história, aqui fazer uma analogia com Star Wars. E foi dali, me preparando para um evento de Magé do dia seguinte. E eu adoro contar essa história porque eu sou muito grato ao pessoal de lá. Foi um evento maravilhoso que surgiu o livro. Aí, ao longo daquele ano de 2019, eu continuei escrevendo. O livro ia ter só uma parte, acabou tendo 3 partes. Então, eu falo de quem não faz a mínima ideia do que é um propósito. São 3 volumes ou é um livro com 3 partes, um volume só? É um livro com 3 partes, é um volume só. Tá. Como é o nome do livro? Vamos repetir o nome do livro aqui, que eu tô... Propósito de Vida para Jovens, é isso? Isso. Exatamente. Propósito de vida para jovens. Eu posso ler? Não sou jovem, mas eu Pode. Claro que pode. Você tem um propósito que é incrível, né? O seu trabalho de jornalismo é até muito importante trazer para a internet conteúdos bacanas, positivos, inteligentes, como que você faz. Muito obrigada. Mas pode sim. Que bom. Todo mundo pode. Já estou me sentindo jovem, pronto. Pois é. Super jovem. Somos jovens há mais tempo, como dizem, né? Claro. Eu acho que a gente é jovem o resto da vida. A gente está aqui para ser jovem. Depois, quando acender lá, e a gente vai ser mais jovem ainda. Entendeu? É uma beleza. Ser jovem é uma beleza, uma delícia. Ser jovem de espírito. Tá aqui, ó. Porque aqui fora não tem jeito, meu filho. Não tem jeito. Não adianta, pode esticar, um dia vai cair tudo. Então, mas olha que legal, né, que o Espiritismo traz pra gente. Aqui, uma hora vai acabar. Esse corpinho aqui, esse Júlio aqui, não vai durar tanto assim. Mas depois tem um novinho em folha, zerado. Novinho, né? Pele de bebê. Pensa. Vai poder voar pelas dimensões todas. Isso é uma maravilha. Você pensa nisso? Você, assim, que tem contato direto, né, tanto com a espiritualidade, né, todo dia, 24 horas por dia, pode-se dizer. Você pensa nisso? Assim, você já parou e pensou assim, como vai ser a minha vida do outro lado? Já projetou isso? Já pensou nisso? Não assim que você queira morrer, que você queira desencarnar, não é disso não. É realmente pensando de uma maneira natural. Porque no momento que você tem muito convívio com a doutrina, tudo passa a ser natural. Se é para mim, né? Eu já tenho expandi a minha consciência de uma maneira que eu já acho tudo muito natural, né? E não tenho medo de um desencarne, não quero, acho que por enquanto eu tenho muita coisa para fazer aqui, mas se tiver que ir, eu vou e vou numa boa, entendeu? Eu já falei inclusive. Isso é muito legal. Já falei, inclusive, aqui para esse monte de gente que eu entrevisto, que faz psicografia, que vê desencarnados e tal. Eu falei, olha, vocês me aguardem, viu? Porque eu vou chegar e vou pegar no pé de vocês legal. Vou querer que vocês escrevam, vou querer que vocês me vejam, vou querer convidar vocês para passear comigo e tal. Eles morrem de rir, né? Mas é verdade. Leila, ainda bem que eu não estou nessa lista, porque eu não vejo. Pode vir, pode puxar o que você quiser. Não vou você tem medo? Você se assusta com a possibilidade de ver? Não. Não, é uma brincadeira, mas é interessante porque, sabe que no livro dos médiuns, que o Kardec, junto com os espíritos, né, ele escreveu, organizou, ali eles já falavam algo que até hoje se repercute na nossa vida e na relação que a gente tem com os espíritos, né, ou com a espiritualidade, ou com outro plano, que é o medo que gera nas pessoas vindo das projeções que a gente tem na mente por conta das histórias que nos contam sobre espíritos. Na época não tinha o cinema, não tinha a TV, não tinha, né, os vídeos, mas tinha os livros. E era sempre aquela coisa macabra, assombrosa, né, de um espírito, porque não foi o espiritismo que inventou os espíritos, né? A gente tem relatos
de milhares de anos atrás, das pessoas que viam, né? Entendiam aquilo como deuses, como entidades, como, enfim, espíritos Bruxaria até, da né? natureza. Bruxaria também, né? Bruxaria. Exato. Então, é muito interessante isso. Acho que a imagem que a mídia ou que os meios de comunicação trazem para nós é de que é uma coisa assustadora. E, na verdade, é normal, porque são espíritos, nós somos espíritos. Só que a gente tem um corpo Sim. físico e eles não, ainda não, mas vão É, ter. é. Agora, uma pergunta. Você estava falando que você coloca, até para chamar mais a atenção dos jovens, faz uma ligação entre, vamos Uhum. dizer, Star Wars, esses filmes Sim, que, né, que os jovens adoram, e eu adoro também, eu vejo direto esses filmes. Você acha que a pessoa, os diretores, os criadores desses filmes, eles foram inspirados pelos ETs uma realmente, boa pelos pergunta. seres, né, de outros planetas e tal? Porque você vê que houve uma evolução até na tecnologia desses filmes. Né? Você vê Muito, um muito. filme, vamos dizer, aquele Godzilla contra não sei o quê, aquela coisa é uma coisa, né, completamente incipiente, aquele Godzilla enorme, com aquele rabão, e Uhum. pá, para lá, coisa grosseira. Hoje você vê o filme do Godzilla, é uma coisa impressionante, parece que você está vendo que aquilo ali existe mesmo, né? Você vê o Jurassic Park com aqueles dinossauros, você Sim, vê esses filmes de galáxias, né? Star Wars aqui, Star Wars ali, até o próprio Star Wars no início não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então eu outro dia estava pensando nisso, eu estava vendo um filme e falei, gente, a própria tecnologia dos filmes também evoluiu. Então isso deve ter alguma, evolui muito. né? Isso deve ter alguma influência, sabe, lá do outro, de algum outro planeta, dos ETs. Sim. Eu estou falando alguma bobagem, não? Nenhuma bobagem, Leila. E eu vou até Por aproveitar favor. a sua pergunta para Uhum. já responder aquela do livro, que eu sinto que durante todo o processo eu fui muito inspirado. Embora não foi uma psicografia, mas em vários momentos vinha, assim, no meio do dia, uma intuição, uma ideia nova, e eu sabia, eu já até agradecia. Eu falava, não sei quem que mandou esse post-it na minha cabeça, mas obrigado, eu vou anotar aqui para não perder a ideia. Uhum. E sim, muitas das invenções dos grandes gênios que a gente teve ao longo da história da humanidade tiveram uma ligação direta com os espíritos. Porque, de uma maneira muito simples, nós estamos no mundo espiritual. É que a gente está na parte física, mas em volta de nós tem espíritos e eles frequentemente trocam ideias com a gente, influenciam os nossos pensamentos. Claro que a decisão final tem uma questão no Livro dos Espíritos que diz isso. Kardec pergunta: os espíritos influenciam os nossos pensamentos, os nossos atos? E eles respondem: sim, e muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes são eles que dirigem vocês. Não é que eles dirigem no sentido de tomar decisão por nós, Sim. Mas mas eles estão orientam, aqui trazendo orientam, as ideias. orientam, né? Orientam, perfeito. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Aí Oh. tem que ter o nosso discernimento para Tem que ter isso. o Os livre-arbítrio gênios, certo do caminho que você está seguindo, né? perfeito. Perfeito, é o livre-arbítrio. E nós temos. Graças a Deus, a gente já está num Já nível de ter o temos livre-arbítrio. uma democracia. Um pouquinho Somos depois, democráticos. Né? A espiritualidade sim, democrática, né? Deixa você pensar por você. liberou isso pra gente. Exatamente. E um pouco depois, ele até fala sobre essa questão dos gênios, que sim, têm inspirações. Então, que podem fazer obras, como obras do Spielberg, do Walt Disney, como a Isabel colocou aqui, que trazem não necessariamente o espiritismo, mas ideias espíritas, Sim. como o respeito, o amor ao próximo, a O próprio caridade, ET, né? a A vida. O ET, delicadeza daquele incrível. filme ET. Porque quando você vê esses filmes de É aliens, não sei lindo. o quê, é sempre aquela coisa da guerra, que eles chegam na Terra para tomar a Terra e tal. E o Spielberg teve a sensibilidade de colocar um ET bonzinho, né? Que fazia assim com o Bonzinho. dedinho, junto com a criança e tal. Aquilo ali foi sabe, uma emoção, porque ali foi ao contrário. Eram os humanos que estavam querendo destruir o bichinho para poder Exato. descobrir que ser era aquele e tal. E as crianças, né? Porque aí mostra a pureza da criança, eles fizeram tudo para salvá-lo e ele encontrar o caminho de casa de novo, né? Que ele dizia, minha Sim. casa, né? Eu vi aquele filme umas 300 vezes, né? Porque eu achava É lindo lindo. demais. Né? E E você desde vê, toda vez o que aparece, aí eu Spielberg, estou vendo.
É incrível. Olha que interessante, né? A gente pode fazer um exemplo prático agora, com E.T., que é um filme fantástico, né? Uma obra de arte. Sim, O Spielberg, ele quis colocar espiritismo no filme? Claro que não. Talvez ele nem conhecesse isso. claro. Mas a gente consegue fazer algumas ligações? Sim. Um dos pilares da doutrina, Leila, é a pluralidade dos mundos habitados. Que muitos cientistas hoje, atualmente, já falam que assim, é uma coisa que não foi comprovada, mas que eles também não refutam, porque com bilhões de galáxias, que tem bilhões de planetas, só um pontinho pálido azul no meio do universo ter vida é sacanagem, né? Não, Para não, falar um é ser português muito bem metida a claro. besta, né? É ser muito metida a É muito besta, né? metida a besta, né? E a gente se acha muito importante, Muito, né? muito. Nesse pontinho Vem cá, azul. você falou que Então, ia responder alguma coisa que eu tinha te perguntado. A gente vai entrando numa pergunta, na outra, não, você respondeu? Não. foi. Deu certo, Aqui, ó, respondi. E A aí, Isabel, a Isabel tá on completo, ó. Tá dizendo assim, o filme Soul, realmente, filme lindo. Amei o Isabel, filme, o é desenho. lindo. É o desenho, É né, Isabel? lindo. Ai, que filme lindo aquele, É o gente. filme da Chorei pizza. tanto, me acabei de chorar. Porque eu choro, né? Eu choro até em desenho animado, menino. Então eu tive Mas que. eu sou desse time também, Lela. Porque os desenhos, a gente acha que é para as crianças, mas a mensagem para os adultos é tão Gente, potente que às vezes serve como uma sessão de terapia. olha, naquele filme Dumbo, né? Que ele tem aquela coisa Dumbo, da meu mãe, Deus do céu. o Bambi, né, que perde a mãe, né, que eu Bambi, Rei fiquei Leão, desesperada. com o E pai. aquilo tudo são mensagens. Eu encaro assim, né, através dos desenhos Exato. também, para que as crianças possam ser tocadas. E aí a gente também é, os adultos, né? Esse filme Soul, Muito. esse filme Soul é para adulto, para criança, para todo mundo, para velho, para moço, para tudo, né? Porque até a O minha cachorrinha Viva, você ficou vendo. assistiu o Viva? Qual? O Viva, A Vida é uma Festa? Vi também. Ah. E aquele Rap Fit, agora Maravilhoso. vamos ficar falando Rap agora desse Fit, desenho. Né? incrível. Tá vendo? Aí Ó, eu vou estar descontraído, né? divertidamente, quem colocou aqui foi a minha mãe, Marcelene Sena, minha mãe, Olha, sua Nutri. mãe, um beijo para ela, Nutri. Ah, depois tem que fazer umas consultas com ela sobre Nutri. Você sabe Opa! que eu fiz agora uma dieta, eu emagreci 23 quilos, porque com a pandemia, durante a pandemia, perdi a minha mãezinha com 100 anos. E você, não sei se você Tem já ouviu falar na anos. Mayra Rocha, você já ouviu falar na Mayra Rocha? Ela é uma O nome não me é psicógrafa, estranho, Leila. e ela teve o contato com a minha mãe, né? E foi impressionante. Ela falou para mim, assim, na hora, foi um dia dos Que pais legal. que eu entrei, ela nem sabia quem eu era, na época a gente não se conhecia ainda, e ela falou: eu estou aqui com uma pessoa que não falou do Covid, mas falou que se foi com um século, mas. E ela olhava para o lado, porque essas pessoas que vêm são verdadeiros ETs, né? Porque eles Nossa. falam com tudo, ali em volta, com a naturalidade. Normal, né? Natural. Tudo, né? E ali foi uma emoção para mim, né? Então, aí eu vi a Nutri aqui, lembrei que uma Nutri, eu segui lá os caminhos da Nutri, né? E estou aqui, né? Fazendo aquela dieta, porque eu sempre fui efeito sanfona, sabe? Tal. E acho que também Uhum. aí teve uma ajuda, sabe? Daí de cima, né? Porque cadê força de vontade que eu tinha, menina? Não tinha nada. Aí, de repente, me deu uma força de vontade doida. Até jogar tênis eu estou jogando. Olha que beleza, incrível. Eu amo esportes, então Me esse deu. assunto para mim também é maravilhoso. Me deu assim sabe, um punch assim de repente, sabe, que eu disse assim, eu preciso mudar de vida. Exatamente Importante. como você teve. Você também teve esse insight, né? De eu Sim, preciso fazer sim. alguma coisa. E foi o que aconteceu comigo. Eu estou com 65 anos, né? Não sou mais nenhuma criança. Mas também me sinto sempre disposta a recomeçar, né? E eu acho que é aí que a gente se mantém jovem, né? Porque a gente está Isso sempre é muito importante. recomeçando, né? Eu acho isso muito importante. Exatamente. Ela até colocou aqui, ó, uma mensagem Ah, para você. imagine. Quem dera. Te Mas a gente conhece, te agradece. acompanha. Não, é bom para o ego, é bom para o ego, é bom para o ego. Faz parte, faz parte. Ajuda, né? Mas olha aqui, ô Júlio, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas. Assim, você que é uma pessoa que tem contato direto com a espiritualidade, né? Você pensa que você não tem o dom, mas você tem, porque você, ao contrário, você está aqui agregando, né, pessoas cada vez mais para se juntarem à doutrina e darem mais sabedoria para a gente. Qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão assistindo a gente aqui?
uma mensagem, Leila. Uma mensagem, assim, já que você passou por tanta coisa, você escreveu um livro sobre a sua Claro. própria trajetória, sobre o propósito de vida, né? Porque às vezes hoje, depois dessa pandemia, depois das guerras, né, dessa guerra agora que não acaba nunca, inclusive o tempo todo com essa ameaça, não sei o quê, pode ser uma guerra nuclear, pode, não pode, pode, não pode, ele está Sim, ali juntinho da principal usina nuclear da Europa, né? Então, tudo isso te dá. Porque o problema é que a gente fica meio anestesiado, porque a gente já está mais acostumado com essa coisa, toda hora tem uma guerra, tem um conflito, tem né? uhum. Então, quem é que está falando aqui? Ah, sua mãe, olha que bonitinha, falando aqui um monte de coisa bonitinha. Depois eu falo com ela. E aí, e você com esse seu livro e também com seu otimismo, Sim. seu encontro com você mesmo, seria legal deixar uma mensagem, porque tem muita gente que está aí, sabe? Ah, meu Deus, esse mundo está horrível e tal. Não, gente, vamos parar com Sim, isso, vamos dizer que o mundo está melhor, está melhorando, está entrando numa fase de regeneração, não é isso? Como dizem os com médicos, certeza. cientistas e tudo. Então, isso, eu queria que você deixasse uma mensagem nesse sentido aqui para as pessoas. Perfeito, Leila. Bom, a primeira coisa é que não só a gente pode falar desse ponto de vista espiritual, que há um processo de evolução do mundo, sim, estamos indo para um momento de regeneração, um mundo onde as coisas serão melhores. Mas a própria ciência está mostrando isso para a gente, e já existem dados estatísticos comprovando que o mundo nunca esteve tão bem. O que não quer dizer que ele está perfeito. Tem Claro. guerra, tem fome, tem sede, tem mortalidade infantil, tem um monte de coisa. Mas Pandemia, vários gráficos, pandemia. pandemia, mas tem um estudioso que é o Peter Diamandis, ele tem um TED, né, uma palestra no TED, em que ele fala sobre a abundância, que o mundo nunca foi tão abundante, que embora ainda existam guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial matou milhões de pessoas. E hoje a gente vê, infelizmente, tem as guerras, mas elas já estão matando milhares. Sim. Então há uma evolução. Isso pode ser Seríssimo. algo bem positivo para nós, para a gente entender que está melhorando. Mas a minha mensagem é a seguinte: baseado na minha trajetória, no livro e nesse assunto, que é o assunto de uma missão de vida. O que a gente veio fazer aqui? Talvez uma das grandes perguntas da humanidade, da filosofia, desde os antigos filósofos. Estou fazendo aqui. Para que eu existo? No Espiritismo, Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Qual que é a missão dos espíritos encarnados? O que a gente veio fazer aqui? E a resposta, Leila, para mim, é assim, é um banho de positividade, é um banho de otimismo, é um banho de algo que nos move. Porque eles dizem que todo mundo na Terra pode ser útil. Isso está no final da resposta. Todo mundo tem uma missão na Terra, porque todo mundo pode ser útil. Ah, mas eu tô aqui em casa, não tem muita coisa que eu possa fazer, só pessoas muito ricas, poderosas, incríveis. Não, todo mundo pode. No seu trabalho, no seu dia a dia, no bom dia que você dá para o porteiro do seu prédio, na licença que você pede para a pessoa, no por favor, nas suas relações de vida, nas suas relações profissionais, na relação com você mesmo, com o seu corpo, com a sua beleza, com a sua juventude, independente de idade, independente de onde você esteja, das condições. Todo mundo pode contribuir, com o mínimo que seja, para que esse mundo seja melhor. Então, eu deixo essa mensagem, que a gente possa se conectar com a sua habilidade, com a sua capacidade, com o seu talento e trazer ele para o mundo. Vai ser muito importante ter esse talento no mundo. Que maravilha. E é exatamente essa mensagem que eu queria que você deixasse, porque eu vi o quanto você é otimista e o quanto você faz da doutrina essa coisa leve, alegre, né? Acessível para todo mundo, né? E normal, né? Normaliza a Exatamente. doutrina, né? Que eu acho que é o Natural. importante, né? Agora, eu vou te pedir, Júlio, eu quero o contato da Gabi, hein? Dá um jeitinho de mandar para mim. Opa! Vou mandar, vou passo para a Gleice. Tá bom. Olha, querido, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme entrevistar você. Obrigada Eu e que parabéns agradeço. pelo belo trabalho que você faz, por você, pelos outros, pela doutrina, né? Com certeza, sempre inspirado aí pelos seus, devem ter guias e mentores maravilhosos ao seu lado, criando esse espaço incrível que você criou. Continue cada vez mais, tá?
Obrigado, Leila. Parabéns Beijo pra pelo seu você. trabalho e Muito que bom obrigada. que você está aqui produzindo conteúdo de qualidade na internet. Muito Muito obrigada. Ó, obrigado. a Gabi está entrando aqui, ó. Ô, Gabi, passa seu contato aí para o Júlio. Aliás, o Júlio já deve Já saber, vou né? mandar. O Júlio vai mandar para Já minha tem. produtora e aí a gente vai depois entrar em contato com a Gabriela, com a Gabi, para a gente fazer uma entrevista, tá Gabi, bom? maravilha. Obrigado, Então, Leila. dá um beijo lá todos os médios, todo mundo que faz aí essa televisão Mando acontecer, sim. linda, maravilhosa, tá bom? Tudo de bom, hein? Mando sim. Grande beijo para você. Obrigada, querido. Vamos nos falar mais vezes, hein? Por favor, estou sempre à disposição. Tá ótimo. Parabéns, sucesso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. E para vocês que assistiram a gente, também um beijão, hein? Obrigada, viu, pelo carinho, pelos comentários e sempre por essa generosidade que vocês têm de me assistir, de ficar aqui comigo e tal. Então é isso, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Beijo para todo mundo, tá? E até a próxima. Beijão.